Bom, então nesse tópico 13.3 a gente vai falar sobre a gravitação perto da superfície da Terra. Então, enumero aqui 5 pontos principais, né, para a gente discutir a influência, então, desses aspectos exatamente nessa força da gravidade, né, que a gente está sentindo na superfície, né? Então, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é que o objeto na superfície da Terra está sujeito a uma força gravitacional, tá? Então, esse vai ser o mais importante, afinal de contas, né? Então, estamos próximos, então, de um corpo absolutamente massivo, com uma massa muito maior do que, por exemplo, nós ou uma maçã. Então, nós sentimos essa força e é como nós somos puxados para o centro da Terra. Como tem uma superfície, a gente para exatamente na superfície, né? Mas vai ser a componente principal, né? O segundo ponto importante é que essa gravitação, essa força-gravidade, ela vai variar em relação a onde nós estamos localizados na superfície da Terra. Então, nos polos, a Terra é um pouco mais achatada, é muito pouco, mas é um pouco mais achatada que no Equador, e a gente vai verificar exatamente qual que é esse efeito, se ele é razoável levar em conta nas contas, nas equações, ou ele pode ser aproximado, né? Na maior parte das aplicações que a gente está fazendo, pelo menos em Física 2, a gente pode aproximar, né? Mas vamos ver exatamente qual que vai ser esse efeito de você estar posicionado em diferentes regiões da Terra, né? O terceiro ponto é que a densidade da Terra é variável, aonde você for medir essa massa, onde for medida essa força gravitacional, vai ter que ser levado em conta essa região, esse ponto onde você está localizado. E vamos verificar também, nesse caso a gente não vai fazer conta nenhuma, mas é importante, então, dependendo da aplicação, levar em conta também a densidade da Terra em relação à localização que você está, né? O quarto fato, né, o quarto ponto aqui é que a Terra ela está girando. Como ela está girando, vai ter uma aceleração centrípeta, e vamos verificar esse efeito também nessa força gravitacional, né? E o quinto ponto é que nós estamos na superfície da Terra, mas tem outros astros próximos da gente. Então, a Lua, vamos dizer, é o astro mais próximo. O Sol ele está localizado mais distante, mas ele tem uma massa muito elevada. Então, vamos verificar esse efeito também na, na força gravitacional que estamos sentindo, né? Primeiro fato, né? Então, o objeto na superfície da Terra está sujeito a uma força gravitacional. Então, como é que a gente faz essa conta, né? Já foi feito, né? Mas vou fazer outra vez, né? Então, força gravitacional aqui em módulo, né? Que módulo vai ser a constante gravitacional, massa 1, massa 2. Aqui eu estou considerando, então, massa da Terra e a massa do objeto, de um objeto qualquer. Pode ser a gente, pode ser uma maçã, pode ser qualquer coisa. Dividido pelo raio da Terra, né? Raio da Terra. Então, a gente sempre tem que fazer essa conta em relação ao centro de massa aqui, né? Então, exatamente em relação ao raio da Terra, o centro da Terra, que seria a localização, então, de toda a massa estaria concentrada nesse ponto, né? Pensando no conceito de centro de massa, né? E esse termo todo aqui, constante gravitacional, massa da Terra, RT ao quadrado, exatamente essa aceleração da gravidade. Então, veja aqui, ó, eu não estou chamando de G, eu estou chamando de AG. Tá? Então, aqui seria a aceleração da gravidade que estamos sentindo aqui na superfície da Terra. Então, nós substituímos os valores aqui. Então, constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24 kg. E o raio médio aqui da Terra, né? 6,37 vezes 10 a sexta metros. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, a gente chega, então, que a aceleração da gravidade vai dar exatamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse é o valor médio para a aceleração da gravidade, né? Então é importante perceber que é a aceleração da gravidade, certo? Então vamos guardar esse resultado aqui e vamos comparar agora com os outros pontos, né, que eu chamo a atenção, que eu chamo de outros fatos, né? Então, o segundo fato, né? Então a Terra ela não é uma esfera perfeita, né? Então veja que nos polos aqui eu tenho um valor aqui de 6.356 quilômetros, tá? Isso aqui é como se fosse uma vírgula aqui, né? 6.356 quilômetros. No Equador é 6.368 quilômetros, tá? E aqui seria o cálculo do raio médio, né, que a gente usa, 6.371. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conta para calcular, então, a aceleração da gravidade? Então, a G aqui, ó, veja o AG, a aceleração da gravidade dependendo da posição que a gente estiver na Terra, né? Então, no Equador, fazendo a conta, então, para o Equador, simplesmente pega o valor aqui, no Equador,
substitui aqui na fórmula exatamente o mesmo esquema. Vai dar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Para o caso médio, né, como eu já tinha calculado, 9,83 metros por segundo ao quadrado. E para os polos, veja que a aceleração da gravidade é exatamente um pouco maior, né, porque, vamos dizer, é como se ela estivesse um pouco mais próxima aqui do centro da Terra, né? Tá, então veja que é 6.356, aqui é 6.378, né? Tá, então tem uma diferença que não é tão grande, né? Mas efetivamente tem um efeito aqui no valor dessa aceleração da gravidade, né? E outra vez, dependendo da aplicação que você estiver utilizando, isso vai ter uma importância grande levar em conta esses dois casos, pelo menos do Equador e dos polos, né? Tá? Em casos normais, onde não for, ou seja, nos exercícios onde não for chamada a atenção desses fatos, simplesmente utiliza 9,8, né? Então, simplesmente usa 9,8. Tá? Se for um exercício que for pedido especificamente o cálculo da aceleração da gravidade em diferentes pontos, aí vai ter que levar em conta fazer essas contas com mais precisão, né? Então, esse segundo ponto importante que vai afetar então nessa aceleração da gravidade. O terceiro caso é que a massa específica da Terra ela é variável, né? Então veja, claro que a gente está pensando aqui na superfície, tá? Então tem diferentes densidades no interior da Terra. Então aqui tem um gráfico interessante que a gente vê então a densidade aqui ela é bem elevada, então no núcleo interno, no núcleo externo, o manto e a superfície, né? Então tem valores aqui de massa específica que vão variar bastante. Mas se você também for fazer uma medida da aceleração da gravidade aqui na superfície do mar ou no continente, você teria que levar em conta, então, as diferentes composições da matéria nessas duas regiões, né? Aqui a gente não vai fazer a conta, mas também daria para fazer essa conta e levar em conta, então, o que vai afetar, qual que vai ser a diferença na aceleração da gravidade no oceano e na superfície, na superfície terrestre, né? Aqui a gente não vai fazer essa conta, mas simplesmente indicar que tem uma diferença que pode ser importante dependendo da aplicação que você for trabalhar. O quarto fato é que a Terra ela está girando em torno do seu eixo, né? Então vamos pensar o seguinte: a medida do peso do objeto vai ser dado por uma balança aqui através dessa força normal, né? Então vai ter a força normal aqui e vai ter a aceleração, vai ter a força gravitacional, né? Só que como a Terra está girando, tem uma aceleração centrípeta, né? Tem exatamente uma aceleração centrípeta. Essa imagem, então, esse diagrama das forças é mostrando aqui. Então tem força normal, tá? Então apontado aqui vai ter o caixote, né? Apontado para cima. Aqui vai ser a força gravitacional, representando então pela massa vezes essa aceleração gravitacional, tá? E vai ter uma aceleração centrípeta apontada para baixo, né? Então isso vai influenciar esse movimento da Terra, né? Vai influenciar efetivamente a medida da força-peso, né? Exatamente o peso que a gente tem, né? Esse tipo de efeito era visto em Física 1, né? É um exercício bem tradicional em Física 1. Imagina que você tem uma balança e tem um caixote, você quer fazer essa medida desse caixote, né? Então, simplesmente calcula, a balança vai medir essa força normal aqui, que vai ser exatamente igual ao peso, mas se por acaso você colocar essa balança num certo plano inclinado, o ângulo θ, então tem a balança e tem a tua caixa aqui, né? O peso vai estar apontado efetivamente, né? A força gravitacional nesse caso, né? Vai estar apontada para o centro da Terra, estou chamando aqui de peso mesmo, vai estar apontada para o centro da Terra, e a força normal ela vai ter uma certa angulação, né? Por causa do plano inclinado aqui, né? Tá, então a medida do peso da pessoa, desse caixote, vai ser um pouco diferente por causa exatamente dessa inclinação. Então, efetivamente, o peso que a gente mede através de uma balança é através dessa força normal. Então, vamos tentar entender esse efeito, imaginando que agora a Terra está girando, né, com uma velocidade bastante alta, né? Então, outra vez esse desenho aqui, o diagrama das forças, tem uma aceleração centrípeta apontada para o centro da Terra, força gravitacional e força normal aqui, né? Aqui então eu coloco a segunda lei de Newton, somatória das forças igual a massa vezes aceleração,
Então, eu tenho normal menos a força gravitacional. Vamos pensar que eu tenho a nossa referência para cá, o eixo Y, né? Aqui seria o zero, seria o centro da Terra. Então, eu tenho normal menos a força gravitacional, vai ser igual, já estou colocando menos massa vezes a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta está apontada para baixo também, né? Está apontada para o centro da Terra, né? Então, aqui a normal vai ser massa. Agora percebam a diferença aqui, ó. Eu estou chamando de G, tá? Massa, a normal vai ser massa vezes aceleração em queda livre, tá? Então, o G agora, eu estou chamando de aceleração em queda livre. Aceleração em queda livre. Tá? E aqui, porque constante gravitacional, massa da Terra e o raio da Terra, eu estou chamando aqui de aceleração da gravidade, né? Que é o AG, né? Então veja que aqui o AG, vou colocar aqui, aqui vai ser, vou colocar aqui embaixo, vai. AG, aceleração da gravidade. Então, quando a gente leva em conta que a Terra está girando, vai existir uma diferença entre aquilo que a gente simplesmente chamava de aceleração da gravidade, agora a gente vai chamar de aceleração em queda livre, e esse termo aqui que está relacionado então com a força gravitacional vai ser nossa aceleração da gravidade. Tá? Então, é normal massa vezes a aceleração em queda livre, menos a aceleração da gravidade vezes a massa do objeto que a gente está calculando, igual a massa aceleração centrípeta, menos m v2 por r. Tá? Vou cortar as massas aqui, ó, massa, 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 que seria a massa que eu estou medindo aqui nessa balança desse objeto aqui, né? Então vai ser aceleração em queda livre menos aceleração da gravidade igual a que eu já estou fazendo a seguinte conta. Ó. Velocidade constante, então, da rotação da Terra vai ser 2π raio da Terra dividido pelo período, né? Período da Terra. Então, raio da Terra aqui. Então, 2πr, né? 2πr dividido pelo período. Tá? Então, a velocidade está relacionada ao tempo que dá uma volta completa, né? Então, a Terra dá uma volta completa em relação ao seu próprio eixo. Então, eu coloco exatamente esse termo aqui. Vou cortar esse R com esse 2 aqui, desse R aqui, né? Tá? E simplificando, vai ser G menos, igual a AG menos 4π ao quadrado, R dividido por T ao quadrado, ou seja, o T é o período, né? Então, o período de rotação da Terra é 24 horas, 24 vezes 60 minutos vezes 60 segundos, dá 86.400 segundos. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, fazendo exatamente essa conta, está utilizando os valores de raio da Terra, vou colocar aqui, seria o raio da Terra, tá? 4π ao quadrado, isso aqui vai me dar 0,03 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração da gravidade, aqui aceleração da gravidade não, aqui a aceleração em queda livre vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Exatamente 9,8, vou colocar 9,80 aqui, vai. 9,80 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se a gente levar em conta efetivamente a rotação da Terra. Então aqui só o resuminho aqui, que para aplicações do nosso dia a dia, resolver exercício, tipo de coisa, a gente simplesmente diz que essa aceleração em queda livre é aproximadamente igual à aceleração da gravidade, né? Assim como o peso é aproximadamente igual à força gravitacional. Tá? Então, para o dia a dia, a gente simplesmente utiliza essa aproximação, porque a gente tem uma diferença de 0,03 metros por segundo ao quadrado. Né? Metros por segundo ao quadrado. Tá? É a quarta aproximação, né? Quarta aproximação. Então, o último ponto para verificar a influência da aceleração da gravidade ou da força gravitacional na superfície da Terra é tentar entender qual que é essa força qual a força da gravidade que a Lua está executando na superfície da Terra, uma pessoa que está na superfície da Terra, e que o Sol está exercendo na superfície da Terra. É bem claro perceber aqui pela imagem, né, que a força das marés tem uma influência muito grande, tanto do Sol quanto da Lua. Né? Mas o motivo que ele é perceptível é que essa força da gravidade vai ser diferente em diferentes pontos da Terra. Né? Então, em diferentes pontos da Terra, essa força gravitacional vai ser diferente, então por isso que tem esse efeito nas marés, né? Ou mesmo
na alta atmosfera da Terra. Então, essa força gravitacional faz puxar, né, esticar não só a maré, né, mas também a atmosfera terrestre, né? Mas imaginando que a gente está na superfície aqui, vamos verificar qual que é esse efeito. Tá? Então não vai ter uma influência, como no caso das marés. A influência vai ser bem menor porque ela vai ser constante, né? Esse valor vai ser constante para a gente que está na superfície da Terra, né? Então, só para relembrar aqui, então, a aceleração da gravidade devido à massa da Terra, na superfície da Terra, vai ser 9,83 metros por segundo ao quadrado. E agora vamos calcular essa aceleração da gravidade da Lua e do Sol. Vamos ver se isso aqui vai impactar de alguma forma esse valor de 9,83, né? Então, vamos pegar alguns valores aqui tabelados. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela distância média Terra-Lua. Então, essa distância, que eu vou chamar de R, é 384.400 quilômetros. Esse valor aqui está a Terra e aqui está a Lua. Certo? Então, é de centro a centro. Tá? De centro a centro. Então, na verdade, o que eu preciso calcular é em relação à superfície, né? Então, vou pegar esse valor aqui e subtrair do raio da Terra, né? Então, vou calcular essa aceleração da gravidade devido à influência da Lua, da massa da Lua, né? Para essa distância média. Isso aqui vai ser G, a massa da Lua, dividido pela distância R, que é essa distância, menos o raio da Terra ao quadrado, né? Deixa eu colocar os valores aqui. Deixa eu ver, 6, então vou colocar 6,67 vezes 10 é menos 11. A massa da Lua é 7,36. 7,36 vezes 10 a 22 quilogramas, dividido por 384.400 vezes 10 ao cubo, né? Porque isso aqui é quilômetros, né? Menos no caso, né? Menos o raio da Terra. Deixa eu ver se eu tenho o raio da... Onde está o raio da Terra? Raio médio também, né? Raio médio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta. Isso tudo ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 3,35 vezes 10 a menos 6, né? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, é absolutamente desprezível para o caso onde a gente está simplesmente calculando a aceleração da gravidade numa situação corriqueira, né? Lembrando que a aceleração da gravidade aqui da Terra, efetivamente, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente pode desprezar para uma pessoa que está... uma pessoa para um objeto na superfície da Terra, né? Lembrando que isso não vai valer daí para os oceanos, porque efetivamente esse cálculo tem que ser feito ao longo da superfície da Terra como um todo, né? Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para o Sol. Vamos ver qual que é o efeito em relação ao Sol. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, distância, eu vou colocar a distância média. Distância média. Terra. Sol. Isso vai ser, então, pelo que eu vi aqui, aproximadamente 0,50 vezes 10 a 11. Então, também, de centro a centro, né? Então, Sol, Terra. Como esse valor é muito maior, eu não preciso nem descontar a diferença aqui do raio da Terra.
Tá? Ele realmente é absolutamente desprezível, o raio da Terra em relação a essa distância. Então vamos calcular agora a aceleração da gravidade da influência do Sol, né, na Terra, na superfície da Terra. Isso aqui então vai ser também G, massa do Sol. Lembra que eu estou calculando a influência do Sol em relação a alguém que está na superfície da Terra, né? Por isso que é a massa do Sol, e essa distância, né? Essa distância ao quadrado. Só colocar os valores aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do Sol é 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. E aqui eu já coloco o valor, já está em metro mesmo, né? 1,5 vezes 10 elevado a 11. Então, a aceleração da gravidade do Sol vai ser, fazendo essa conta aqui, vai ser 0,0058. É um pouco maior, né? Mas mesmo assim é desprezível em relação à aceleração da Terra, efetivamente, que é 9,83, né? Então a gente acaba descartando para a maior parte das situações, né? Então, só para fazer agora a comparação, então, o efeito desse campo gravitacional na Terra, 9,83 metros por segundo quadrado, do Sol, 0,058 metros por segundo quadrado. E se dividir um pelo outro para saber a porcentagem, né? A gente tem então uma diferença, então a razão entre as duas acelerações da gravidade é 0,05%, né? Então é um valor que a gente pode desprezar para a maior parte das aplicações, né? E outra vez, só para relembrar, no caso isso vai ser importante, vai ser perceptível no movimento das marés, né? Na altura das marés, exatamente porque você tem então forças gravitacionais agindo em pontos diferentes na superfície, né, da Terra. Isso faz com que, devido a essas diferenças nas acelerações da gravidade, aí sim a gente tem essa percepção que temos realmente, efetivamente essa percepção desse movimento das marés que está relacionado à força gravitacional tanto do Sol quanto da Lua.